A primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que eu sou um procrastinador profissional. Eu vou enrolar o máximo que der, principalmente quando o assunto for fazer coisas para o meu próprio benefício, para mim mesmo, coisas que eu preciso fazer para mim. Seguinte, a gente ainda não tem vinheta, não tive tempo de fazer, trabalho muito e é isso aí, mano, não tem vinheta não. Então, se inscreve, compartilha, ativa as notificações. Se você gostar do vídeo, você comenta. Se você não gostar, comenta também o que você não gostou. O importante é participar. E é isso, aproveita o vídeo aí. Até daqui a pouco. Fala primo, fala prima, eu sou o Primo Dev. Tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o meu teste do IELTS, que eu fiz agora, dia 19 de novembro, lá em São Paulo. Como vocês repararam, eu não tô usando corrente, não tô de óculos, não tô de anel, não tô de nada. Eu simplesmente liguei minha câmera, liguei meu microfone e tô aqui para falar com vocês. E a ideia desse vídeo primeiro é falar sobre como é que eu me senti no IELTS, como é que foi a experiência e segundo, descrever cada uma das etapas para você que pensa no futuro em se candidatar para uma vaga fora, que tenha que mudar, ou para uma faculdade lá fora, alguma coisa assim, que vai precisar fazer o IELTS também. E aí, primeira coisa, né? Se você tá se perguntando nesse exato momento, primo, o que exatamente é o IELTS? Eu vou te dar uma definição. O IELTS é um teste que algumas instituições de ensino e afins e o próprio governo do Reino Unido utiliza para poder saber o nível da sua proficiência em inglês, tá? É o jeito que a gente tem de saber quanto de inglês você sabe. E eu vou ser sincero, eu tava bem preocupado com isso, porque assim, para aplicar pro meu visto, eu tinha que tirar uma nota 4, que seria o equivalente a um inglês B2 ali, B1, sei lá. Ao mesmo tempo que eu tava um pouco confiante, já uso inglês há 4, 5 anos, já escrevo, leio, converso com pessoas quase que o dia inteiro às vezes. Será que eu não sei falar inglês? Eu tinha plena certeza de que eu ia afundar no teste. Só que veja bem, como eu comentei, eu sou um procrastinador profissional quando o assunto é fazer as coisas pra mim. Então eu agendei esse teste com uns 2, 3 meses de antecedência, eu esqueci, larguei esse teste pra lá, fui preocupar com o trabalho e outras coisas, e quando faltava um mês pra eu fazer o teste, eu fui me preocupar de fato em, e aí, será que eu consigo passar nesse teste? Será que tem alguma coisa muito específica que eu tenho que fazer que eu não faço a mínima ideia do que fazer? Como é que vai ser esse teste? Quantas etapas tem? Como é que funciona? Eu não fazia a mínima ideia. E aí eu comecei uma busca meio maluca por um professor ou uma professora, um mentor ou uma mentora de inglês focado em IELTS, tá? E eu mandei mensagem para um monte de gente, pedi um monte de recomendação e eu cheguei numa pessoa que me ajudou muito, a professora Emma. Inclusive eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição para você ir lá e seguir a Emma, tá? A tropa do primo tem que dar moral, porque assim, é uma pessoa fantástica, me ajudou demais em diversos aspectos que eu vou comentar ao longo desse vídeo. Primeiro, né, o mais interessante pra mim de ter conseguido achar um profissional pra poder fazer as aulas foi entender a estrutura do IELTS, o que eu devia esperar do teste do IELTS, se tinha algum macete, algum truque, alguma estratégia, alguma coisa assim. E eu descobri que sim, existiam um monte de estratégias e que provavelmente se você quer tirar a sua certificação de inglês e ainda não procurou a respeito, você também não faz a mínima ideia que existam. E aí, pra gente poder falar dessas estratégias, um pouquinho delas, que eu também não vou revelar todas aqui porque eu não sou professor de inglês, eu preciso falar de como é que é o teste das etapas que ele tem, tá? A primeira coisa que eu posso falar é que eu fiz o teste lá em Santo Amaro, em São Paulo, tá? No bairro Santo Amaro, no escritório da British Council ou Conselho Britânico, alguma coisa assim. Um lugar super aconchegante. Você vai chegar lá e já vai ser tudo full English, tá ligado? Você vai conversar em inglês já. Your passport or ID, say your name, you need to check this data, things like that. E aí, já fica aquela energia de tipo assim, que o clima é britânico. Porque todo mundo já entra falando inglês, e aí só que tá todo mundo, né, indo se aplicar pro teste. Então tá todo mundo muito nervoso, então fica aquele silêncio de nervosismo, esperando a pessoa que chama pro teste falar alguma coisa, e a gente não quer perder nenhuma informação. Então ele lê uma apostila com um monte de instruções, e aí eu vou te ser sincero, tá? Tem um relógio analógico lá na sala de espera do British Council, que pelo amor de Deus, o tic-tac desse relógio é muito alto, e naquele silêncio eu tava ficando muito nervoso. E aí, quando você chega lá, como eu comentei, né, vão te pedir seu documento, pedir pra você validar alguns dados, assinar, tirar uma foto pra ver se é você mesmo. E aí começam os testes, tá? Os primeiros 3 testes, dependendo do seu agendamento, vão ser listening, reading e writing. O teste de listening basicamente são 3 diálogos, tá? De média complexidade ali entre 2 pessoas sobre diferentes situações, e você tem 40 perguntas para responder baseada nesse diálogo. Só que você tem que ficar muito atento. Por quê? Enquanto o diálogo acontece, você responde as perguntas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Então, se você não tiver com a atenção em dia, é muito fácil se perder, errar a resposta, perder as próximas respostas e por aí vai. Tem que estar com a atenção
documentação em dia. O teste de listening, pra ser sincero, era o meu maior medo, tá? Porque eu fiz alguns mock tests junto com a professora Emma em uma plataforma de IA também, que foi o Test Glider, e eu tava bem apreensivo, assim, porque minhas notas no teste de listening geralmente eram um pouquinho mais baixas do que os outros testes. Bom, o meu teste de listening durou exatamente 29 minutos e 48 segundos cravados, tá? E é importante dizer que o listening, o reading e o writing é feito num computador, porque eu ajudei o teste no computador, né? Então você vai estar numa baia, assim, numa sala com mais gente fazendo o teste, todo mundo em absoluto silêncio, com um fonezinho de ouvido ali num sistema do próprio IELTS, não tem como você cheatar nem fazer nada assim, então vai tranquilo. Ah, e uma coisa importante que eu errei, tá? Você só pode entrar com uma garrafinha de água transparente. E eu fui com esse copão aqui, ó, da Stanley, que é uma collab com a Starbucks, e chegou lá na hora eu tive que colocar esse copo num armário junto com minha mochila, com um monte de coisa, um armarinho um pouquinho pequeno, telefone desligado, relógio, tudo. Você não entra com nada na sala de teste, tá? E aí o teste de listening acabou. O meu resultado foi 6, tá? Mas é importante dizer que você não recebe o resultado dos testes na hora, nenhum deles. O que vai acontecer é que você vai fazer o teste de listening e aí já vai começar o teste de reading. No teste de reading, basicamente, você vai ter 3 textos também. Textos bem informativos, bem ricos em detalhes. E você vai responder algumas perguntas, tá? Algumas são de escrever a resposta com uma ou duas palavras ou um número. Outras são de você marcar true, false ou not given. Tem perguntas de associação também, então vai ter uma tabela, uma matriz, né? Você tem que marcar, por exemplo, o parque é a resposta F, pátio é a resposta B. Tem coisas desse tipo, que são perguntas de matching sentence. E claro, né? Algumas perguntas que você vai responder com múltipla escolha. Como eu comentei, o texto não é muito complexo, mas também não é tão simples, tá? É complexidade média. E é aquela parada. Se você não tiver atento, você pode se confundir em algum detalhe do texto. Então a atenção, ela novamente é muito importante nessa etapa também. E eu confesso que eu tava talvez confiante em excesso, tá? Eu terminei o teste com uns 25 minutos, o tempo total é 1 hora e você tem que esperar essa 1 hora. E aí eu pensei, pô, vou ali ao banheiro, quando eu voltar eu dou uma reconferida nessas minhas respostas. Você pode fazer isso, alterar as respostas antes de finalizar 1 hora do teste. Então eu dei aquela conferida, corrigi umas questões que eu vi que estavam nitidamente erradas e me sobrou alguns minutos para poder dar um relax ali, ficar de boa e esperar a próxima etapa. O resultado dessa etapa foi de 6.5, como eu comentei, você não recebe o resultado na hora, recebe dias depois, tá bom? E aí vamos falar do teste de writing. O teste de writing é muito legal, pra ser sincero, eu acho muito gostoso escrever texto, mas vocês vão ver que pela nota talvez não parece que eu gosto tanto, né? Bom, qual que é a estrutura do teste de writing? Você também vai ter 1 hora, usar o mesmo sistema dentro do computador, sempre toca um videozinho com as instruções, tá? E você tem temas para escrever esses textos. São 2 textos, tá? O primeiro é um texto com pelo menos 150 palavras. No meu caso, era para escrever um tipo de e-mail, uma carta, um bilhete para um amigo para falar de uma planta que eu encontrei e que eu queria ajuda para identificar essa planta, tá? Então eu elaborei ali, escrevi mais ou menos umas 170 palavras. E aí para esse primeiro texto, geralmente te destaca um tempo de 20 minutos, mas você é quem escolhe como é que você vai administrar esse tempo aí entre o primeiro e o segundo texto dentro da 1 hora de teste que você tem. O segundo texto é de pelo menos 250 palavras, eu escrevi umas 270, 280 palavras também. E esse segundo texto era mais uma redação, sabe? Eu lembro que o meu tópico era para falar sobre os pais que usam a televisão como uma ferramenta de educação para crianças muito jovens, muito novas, né? O que, se você for pensar, é um tema controverso, um pouco aleatório, mas é importante que eu descobri com a Emma que não importa o que eu vou escrever no teste em termos de opinião. Eles não estão nem aí para minha opinião do que eu vou escrever no teste. O que importa é como eu escrevo, a qualidade e a construção da narrativa do que eu estou escrevendo, a separação dos parágrafos, parafrasear a pergunta, deixar a minha opinião clara ali no top, independente se eu concordo ou não com aquela coisa, entendeu? O ponto é escrever legal. E eu te confesso que, mais uma vez, estava super confiante, então com 30 minutos eu terminei de escrever os 2 textos, tive 30 minutos para poder reler eles diversas vezes, corrigir alguns pontinhos, mudar algumas coisas e tirei 6, que não é uma nota ruim, para ser sincero, lembrando, né? Eu só precisava tirar 4 pontos para poder aplicar para o visto. Então 6 é super legal e o que importa na real é o overall score. E aí um disclaimer muito importante, esse teste também é feito no computador por uma ferramenta do próprio British Council, do IELTS, tá? Então não tem como, você vai escrever o texto, ele vai corrigir, não vai ter isso, não vai ter um marcador de que a palavra tá certa ou errada, não vai ter nenhum auxílio não, tá? É você e a sua mente e só. É só você e o seu cérebro lá, tá? E aí a última parte é o speaking. Eu confesso que eu não tava tão preocupado com o speaking até chegar a hora de fazer ele, tá? Por quê? O que acontece foi, no meu agendamento,
Eu coloquei os 3 primeiros testes para fazer pela manhã, então eu cheguei 8h40 e terminei 11h40 da manhã, então dura um pouquinho. E aí você tem um tempinho para você almoçar, dar uma descansada, você, né, procura um lugar para almoçar lá perto. E aí você tem exatos 10 minutos antes do próximo teste para chegar lá. Ou seja, o meu teste era 1 hora, o teste de speaking, eu tinha que chegar até 12h50, tá? Então eu cheguei lá 12h50 no prédio, subi, cheguei lá no 11º andar e eu senti uma vontade de desmaiar. Ficou tudo meio assim, minha perna ficou bamba. E assim, pô, por quê, né? Eu uso o inglês há mais de 4 anos para me comunicar, para trabalhar em firmas nacionais e internacionais. Então, por que eu fiquei nervoso? Não sei, porque é um teste, eu não sei explicar, tá? Eu só fiquei. E aí eu lembro que eu sentei assim lá numa cadeira no hall de espera, né? Na sala de espera. E quando eu sentei, que eu tava sentindo aquela tontura e o tic-tac do relógio batendo forte, eu simplesmente ouvi meu nome. Luciano, eu já tomei aquele susto e aquela ânsia do desmaio, a vontade de cair duro lá, passou na hora, assim, que eu já tomei aquele susto, né? E aí conferimos alguns documentos, já era minha vez de fazer o teste. Eu adentrei na sala, já eram 1 da tarde, 1h03, 1h04, não sei. E aí, assim, um examinador super simpático, ele vai estar com um cronômetro, um papel, um caderno com as perguntas, né, que ele pode te fazer, que são muitas, câmera filmando você, onde você tem que sentar ali, né, na cadeira, na direção da cadeira, e um gravador de áudio, tá? E aí ele começa conferindo seus documentos, tudo tranquilo, e aí ele faz aí mais, acho que ele me fez 5 ou 6 perguntas, não sei ao certo. Pergunta sobre onde eu moro, se eu sou ansioso, se eu faço alguma coisa pra controlar a ansiedade. Acho que ele me perguntou sobre sair, passear, coisas assim, algo assim, tá? Não lembro ao certo agora. E aí dentro do teste de speaking, você tem 3 divisões também. Você vai responder ali em média de 1 minuto, conversando, tá? Ele te faz a pergunta e olha pra você e você que se vira, irmão. Converse, fale. Ele quer ver você falar e articular em inglês, tá? E a segunda divisão desse teste de speaking, ele vai vir com um tópico lá no caderno de tópicos dele. É um tópico um pouquinho maior, com umas 3 perguntinhas ali que você tem que elaborar sobre ele. Só que funciona assim. Ele vai te dar um papel e um lápis, tá? Um pedaço de papel e um lápis. Ele vai te mostrar o tópico e ele vai te dizer o seguinte, ó, você tem 1 minuto para escrever ou anotar o que você quiser nesse papel para se preparar para falar desse tópico aqui. E aí depois que acabar esse 1 minuto, você tem exatos 2 minutos para falar sobre ele ininterruptamente. Você tem que desembolar esse assunto aí, tá? E aí assim, vou te ser sincero, eu falo muito, tá? Para mim é muito fácil falar muito. Mas quando você tá sendo avaliado, 2 minutos de speaking é muita coisa. Por quê? Porque você tem que, ele vai te dar um tema e você tem que falar sobre aquele tema que você não faz a mínima ideia de qual seja, você descobre ele na hora, 1 minuto pra se preparar e já falar sobre ele ininterruptamente. Lembrando, né, toda história, todo texto, toda narrativa tem que ter um começo, um meio e um fim. Não vai dar os 2 minutos e vai continuar falando até você concluir o seu raciocínio, não. Então é importante você estar preparado para desenvolver o seu raciocínio naqueles 2 minutos usando algumas estruturas, algumas estratégias que eu aprendi com a Emma, mais uma vez me ajudando bastante, né? E aí eu lembro que o meu tema era um pouco engraçado, porque era o seguinte, né? O meu tema era sobre a última vez que eu usei a internet ou um vídeo online para aprender alguma coisa. Pô, galera, eu aprendo coisas usando vídeos, eu gravo vídeos, então, ok, é um tema que eu posso falar sobre. Mas aí, exatamente nesse momento, me deu uma preocupação muito grande, assim. Eu tenho que falar sobre isso em 2 minutos. E eu me empolgo pra falar sobre coisas que eu gosto. Então, a chance de eu estender ou não conseguir concluir o meu raciocínio é grande. Isso não pode acontecer. Então, eu anotei ali tópicos chaves e coisas que eu queria usar, né, que eu queria falar. E aí, o pequeno cronômetro dele bateu 1 minuto e ele falou, bom, falou inglês, né? Agora já pode falar aí, fica à vontade. E dá-lhe, filho. Falei por 2 minutos ali, The Books on the Table, aquela coisa toda, e beleza, deu os dois, na verdade acho que deu 1 minuto e 50, 1h55, aí eu não tinha mais o que falar, e eu, is this? Aí ele, ok, parou o cronômetro, ok, e aí ele partiu para mais algumas perguntas, acho que 5 perguntas no total, falando sobre, primeiro, sobre o tópico que eu comentei, né, umas 2 perguntas sobre o tópico que eu comentei, e depois falando sobre alguns outros tópicos, inclusive sobre televisão e pais usarem, ou seja, o tópico meio que repetiu ali, coincidentemente não é que vai acontecer, tá? E aí, uma coisa interessante é, as perguntas isoladas, você tem em média de 1 minuto para responder cada uma, tá? E a pergunta maior que você anota, você tem 2 minutos para responder ela. Então, um bom teste de speaking do IELTS vai durar entre 11 e 14 minutos, dependendo de como é que você se articula e de como é que você expressa as suas ideias, de como é que estiver indo. Uma coisa que eu li na internet e que eu não tenho certeza se é verdade ou se não é que se as perguntas forem ficando mais difíceis de responder e tal, mais difícil de opinar, é porque o examinador tá achando que você tá indo bem e ele quer aumentar o nível de dificuldade. Então, fica tranquilo. E aí, pra te falar a verdade, eu achei que eu ia um pouco mal no speaking
speaking, eu achei que eu ia menos, que ia ser o meu teste, talvez o segundo pior teste, o segundo pior resultado. E eu tirei 7 no teste de speaking, o que é muito bom. Lembrando que você não tem resultado de nenhum dos testes ali na hora, levam 3, 4, 5 dias para chegar o resultado no seu e-mail. O examinador, ele não esboça nenhuma reação, tá? Se você falar alguma coisa errada, só você que vai ficar assim, ou tentar corrigir, que aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes, de falar uma palavra e já corrigir, mas ele assim, ele não se move. Ele deu um sorrisinho assim, às vezes quando eu tava falando alguma coisa, porque eu tenho esse negócio mais de falar, terminar por um tom mais cômico, então legal, ele tá rindo, né? Tá entendendo o que eu tô falando, isso é bom, mas ele não esboça nenhuma reação, então você não sabe se você tá indo bem, se tá indo mal, pra ser muito sincero, tá? E aí, em resumo, é isso. Como eu comentei, né? Vocês viram lá, esse aqui foi o meu score do IELTS, tá? Foi um score legal, foi um overall bem legal, pra te dizer a verdade. Lembrando, eu só precisava de 4 pontos pra poder me aplicar pro visto. 6,5 de overall é top, é bom demais. E aí, talvez você tá se perguntando, primo, eu preciso correr e já fazer essa prova do IELTS? Não, você não precisa. A minha opinião é de que você deve fazer o IELTS quando for de fato necessário, quando alguém pedir pra você fazer. Por quê? Primeiro, o IELTS, se eu não me engano, tem validade de 2 anos, tá? Então não adianta nada você correr e fazer o IELTS agora e só daqui 2 anos você precisar dele. Você vai ter que fazer uma nova prova do IELTS. E ela custa R$1.400, fora o que eu gastei de hotel, gastei de alimentação, de transporte. Então não é uma prova baratinha de se fazer. Sem contar, claro, que eu precisei pagar pra fazer aula, teste, por aí vai, né? Então o IELTS não é igual uma certificação de Cloud Practitioner da AWS, que você tem que correr lá e tirar se você for DevOps. Não é muito nessa pegada, tá? Eu acho muito importante, sim, focar no inglês, porque eu acho que é muito importante falar, né? Eu não tive a oportunidade de fazer aulas regulares, um curso regular de inglês. Eu vi algumas aulas, né? Vi algumas coisas, mas assim, o meu inglês é um inglês corporativo e técnico, né? É aquele inglês de conversar, de explicar as coisas, e eu fui evoluindo ele com o tempo. Eu sei que tem muita coisa para evoluir no meu inglês ainda, mas ele já é suficiente. Eu nunca fui recusado numa entrevista lá fora falando que meu inglês era ruim, muito pelo contrário. Recebi elogios, me envaideço disso. Mas aqui no Brasil, infelizmente, grande parte dos testes que eu fiz que precisavam de inglês, eu não passei. Desisti por isso? Não. Só entendi que o meu lugar pra trabalhar é lá fora mesmo, é ganhar dinheiro lá de fora e não daqui de dentro. E tá tudo bem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixei aqui uma versão aqui em texto desse vídeo, que seria um artigo lá no DevTool. E é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações. Muito obrigado pra você que tá assistindo esse vídeo. E lembrando, né? O meu nome é Luciano, mas você hoje pode me chamar de The Coasting Dev.